Michele se coloca como sucessora de Bolsonaro após Flávio lançar candidatura. Meu Deus do céu, esse povo tá tudo doido. Após Flávio vazar candidatura anti-Tarcísio, que tem apoio de Eduardo, Michele flodou perfil do PL Mulher com pesquisa e declarações de aliados, que dizem que ela supera os filhos como principal sucessora de Bolsonaro. É os urubu na carniça, né, gente? Os urubu tá tudo em cima da carniça. É, André? É. Tudo querendo capital do papito que vai pra papuda daqui a pouco. Falar nisso, você já colocou Bolsonaro na papuda? Não me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Não me deixe falando sozinha. Coloca aí, Bolsonaro na papuda. O Supremo entender que a sociedade quer Bolsonaro é na papuda mesmo. Papudinha, André, que seja na papuda, papudinha, papudão. Importante é ir pra papuda. Então coloca aí Bolsonaro na papuda. Aí, já que Bolsonaro vai pra papuda, né? Aí os urubu tá tudo em cima da carniça. Aí o Flávio Bolsonaro tá levantando que ele e o Tarcísio vão ser candidatos para derrubar Lula. Aí o Eduardo Bolsonaro já fala que é ele, que não sei o quê. Aí agora a Michele também. Michele diz que não, que é ela. Que nas pesquisas ela supera todos os filhos e que é ela. Tá um entreveiro, tá uma brigaiada nessa casa, que Bolsonaro daqui a pouco é ele que vai pedir para ir pra papuda. Ele não vai aguentar o inferno que tá lá na casa dele, de brigaiada, e chega Carlos Bolsonaro, chega o Eduardo não, porque o Eduardo já tá foragido, o Flávio Bolsonaro e a Micheca, que daqui a pouco o Bolsonaro vai falar, chega, pelo amor de Deus, me leva pra papuda. Me leva pra papuda, porque eu não aguento esse inferno dessa casa. É o que tá acontecendo. Eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca, você sabe. Mas é verdade. Disse que o trem tá horrível, horroroso. Situação horrorosa. Aí o Flávio Bolsonaro assumiu o protagonismo. Tanto que você viu como ele atacou o PGR. Aquilo lá, gente, não foi sem método, sem planejamento. Quando o PGR foi lá para a sua recondução e ele foi reconduzido para desespero da galera bolsonarista, o Paulo Gonet, o Flávio Bolsonaro atacou Paulo Gonet de tudo quanto é jeito. Aquilo lá foi porque Flávio Bolsonaro, já que Eduardo Bolsonaro não vai voltar porque é frouxo e tem medo da cadeia, Flávio Bolsonaro vai assumir esse protagonismo. E ele que agora, que era o mais moderado, né, o mais quieto, que quem aparecia mais sempre é o Eduardo Bolsonaro, agora o Flávio Bolsonaro está assumindo essa estrutura. Tiro, porrada e bomba! Bandido bom, bandido morto! Só para passar mel no bigode da gadaiada e pegar os votos do pai dele. Aí o que ele tá fazendo? Ele tá se aproximando do Tarcísio. Só que tem um porém. Você conta, eu conto. Ele quer ser cabeça de chapa. Esse é o problema. É por isso que Eduardo Bolsonaro estava atacando também o Tarcísio. É para já avisar o Tarcísio. Tarcísio, se você quiser, você vai ser vice de um de nós. De mim, Eduardo Bolsonaro. Só que Eduardo Bolsonaro flopou porque o Dom Tranqueira recuou. Aí quem tá assumindo o protagonismo de tiro, porrada e bomba pra passar o mel no bigode da gadaiada, enganar eles e manipular eles de novo, é o Flávio Bolsonaro, da rachadinha. Você lembra? Pois é, só que ele quer ser o cabeça. E o Tarcísio, se quiser, o vice. Só que tem um porém. A galera do Centrão não confia em Flávio. E sabe que o telhado de vidro da cabeça do Flávio é muito fino. Rachadinha, rachadão, milícia, Adriano da Nóbrega, todo aquele entreveiro, ele tem muito rabo. E se ele for para uma candidatura à presidência da República, vai vir tudo à tona. Vai sair defunto, morto, de tudo quanto é lugar e fedido. E Flávio Bolsonaro vai queimar a candidatura do centro e da direita do Tarcísio. Não que Tarcísio seja boa coisa, para não falar outra coisa. Entendeu, meu lindo? É essa situação. E isso é bom? Bom demais. Não fique nervoso.
Não fique nervosa com eles. Isso é bom demais. Quanto mais eles rachar, melhor é para nós progressistas e de esquerda. Quanto mais Michele vir para cima, quanto mais Eduardo Bolsonaro latir lá de fora, quanto mais o Flávio Bolsonaro soltar que é tiro, porrada e bomba, mais eles vão rachar e enfraquecer o candidato que poderia ser execuível do centro e da direita. Só que você conta, eu conto. Eu acho é pouco. Por quê? Porque o defunto já é defunto. Só que o defunto tá fedido. E quem tá ao redor do defunto, Andréia? Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, tudo porque apoiaram eles. E quem que é o defunto, André? Que até agora não entendi. É Bolsonaro? Não vou mentir. Bolsonaro é presidiário. É diferente. O defunto é Eduardo Bolsonaro, que não para de jogar merda no ventilador e de passar vergonha no credo, no débito, no pixel. Tanto que parte dos próprios extremistas estão se afastando de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Um é porque daqui a pouco é presidiário. Bolsonaro inelegível, presidiário. O outro já é defunto. Caçado e defunto. Que é o... Você tá falando que os outros... Alguém vai matar ele? Ah, não, pelo amor de Deus, você é bolsonarista? Você tem as ideias fracas? Eu tô falando de politicamente. Que eu não quero que ninguém morra. Eu acho que a vida é um dom de Deus. Eu acho que todo mundo tem o direito ao dom de Deus. Não quero que ninguém morra. Eu estou falando politicamente. E Eduardo Bolsonaro morreu politicamente, sabe por quê? Porque ele mesmo se enterrou. Quando ele abandonou o cargo dele de deputado federal e foi para os Estados Unidos por tudo ou nada. Achando que Donald tranqueira e invadiu o Brasil e toda aquela situação. Que até ele teve um certo êxito. Porque ele conseguiu a aplicação da lei Magnitsky, ele conseguiu o tarifaço, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e tal coisa. Mas acabou. Tanto que agora o Donald Trump recuou no tarifaço, no tarifinho, né? De café, verdura, carne, essas coisas. Aí pra você ver o tanto que esse povo é maluco. Aí o Eduardo Bolsonaro diz que é mentira. Que Donald Trump não recuou, não. Que Donald Trump, na verdade, fez um decreto em geral. Aí colocou o Brasil também. Isso não é recuo? Porque Donald Trump já fez vários decretos diminuindo o tarifaço em relação a vários países e nunca colocou o Brasil para diminuir. E dessa vez colocou. E coincidentemente, era um momento em que Lula, junto com o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, o homem de confiança do Donald Tranqueira, estão conversando para exatamente alcançar esse desiderato. Aí vem o maluco, perturbado, daqui a pouco presidiário também Eduardo Bolsonaro, foragido, e falar que não foi. Como que não foi? Se sempre Donald Trump fez os decretos e nunca colocou para baixar as tarifas do Brasil, e agora colocou... Tá vendo tanto que esse povo é louco? Mentiroso? Esse povo é tão doente, gente, que eles fizeram um vídeo de inteligência artificial. Eu não sei se você viu. Eu não vou botar, não. Não vou nem perguntar pra você. Sabe por quê? É muito perigoso esse trem de inteligência artificial. O que ele fez? Eu não sei se vocês viram. Ele colocou Trump assim, a mulher dele, Eduardo Bolsonaro, mulher dele, colocou ele, Eduardo Bolsonaro, segurando a filhazinha dele. E Donald Trump lá, todos sorridentes. Todos, sabe? Tipo assim, estão recebendo Eduardo Bolsonaro, seu filho, sua filha e a sua esposa. Inteligente artificial, mentira. Aí as redes sociais dos mentirosos, desse povo bolsonarista que é mentiroso. O povo que gosta de uma fofoca, de uma mentira, do entrevero. Então estão compartilhando esse trem como se fosse verdade. E a inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O pai da mentira é o capeta, é o diabo. Tá escrito lá na Bíblia. E Jesus não gosta disso, não. E vocês falam que é de Jesus, é? E estão propagando mentira pro capeta. Vocês têm que decidir a vida de vocês. De que lado vocês estão?
Vocês não tem como servir dois senhores, não. E o bolsonarista tá levando vocês pro capeta, pro inferno. A mentira já dá a base. Tem cabimento um trem desse, gente? Não tem cabimento. Mas o que é isso? Desespero, né? Por quê? Porque o entreveiro aqui, ó, tá grande. E quanto mais grande ficar, melhor vai ficar pra nós. E eu acho é pouco. Pode vir mais. Pode vir mais. Tá pouco. Vem Michele, vem Eduardo, vem Flávio, vem tudo. Tarcísio, Ratinho. Racha tudo de vez. Pronto. Que Lula vai sair mais fortalecido. E eu já disse e vou repetir. Se esse povo da direita vagabunda, do centro, da extrema direita, continuar do jeito que tá, Lula ganha no primeiro turno. Simples assim. Nós acha bom. Nós não acha ruim, não. Flávio Bolsonaro lança candidatura anti-Tarcísio e coloca fogo na ultradireita. Aí ele lança anti-Tarcísio e depois posta colocando ele e o Tarcísio junto. Mas isso é uma estratégia para já avisar. Tarcísio, você até vem, só que você vai ser vice. Aí o que o Flávio vai fazer? Extrema-direita vai queimar a direita e o centro no Brasil. E eu vou achar é pouco. Nossa, eu vou achar bom demais. É aquela velha história. O que vocês plantam, você escolhe. Aí logo depois, olha aqui. É muita doidura. Tem que ser muito sem vergonha para apoiar um povo desse. Você pode, não, peraí. Você pode ser até de direita. Você pode ser o que você quiser. Mas burro, você não pode ser, não. Coitado do burrinho. Eu e Tarcísio, no Rio de Janeiro e São Paulo, estaremos juntos e com Jair Bolsonaro em qualquer cenário. Minha única certeza é que Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Você conta, eu conto. Lula tetra. Lula 2026. Pode chorar, pode espernear. E quanto mais vocês brigam, melhor fica pra nós. Eu acho é pouco, meu lindo e minha linda. Enquanto isso, na Sala da Justiça, por unanimidade, STF torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. Por unanimidade. Todos os ministros, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, colocaram Eduardo Bolsonaro sentado no banco dos réus. Agora é acusado e começa um processo criminal, penal contra ele, por coação no curso do processo. Ele tentou coagir ministros do Supremo Tribunal Federal a não julgarem Bolsonaro, senão receberiam sanções, como foi de fato aplicado a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua mulher, e o cancelamento de visto de 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais o PGR e outras situações. Ele fez toda essa situação lá nos Estados Unidos com informações inidôneas, apócrifas, relatórios falsos, com manipulação de dados, e agora ele vai responder criminalmente por tentar coagir ministros do Supremo. Tanto que ele dizia, e ainda diz, ou da anistia ampla, geral e restrita, ou vocês sofrerão sanções. Isso é coagir a justiça. Desta feita, o Procurador-Geral da República fez a denúncia contra Eduardo Bolsonaro e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia e oficialmente Eduardo Bolsonaro hoje é acusado, é réu e vai responder. E já te digo de plano o veredito: ele será condenado, será cassado. Não obstante, eu tenho que dizer que, por faltas, Eduardo Bolsonaro já está cassado. Não tem como ele rever essa situação.
E obrigatoriamente o regimento interno, sem qualquer juízo valorativo de oportunidade ou conveniência, a mesa diretora vai ter que decretar a cassação de Eduardo Bolsonaro por falta, o que ocorre no início da sessão legislativa do ano que vem. Entendeu, meu querido? Tanto que ele poderia ter participado das sessões remotas. Poderia, André? Poderia. Só que ele não participou de nenhuma. Ele poderia. Talvez ele nem tivesse as faltas hoje, 1/3 de faltas, mas ele não compareceu em nenhuma sessão remota, seja nas comissões, seja no plenário. Desta feita, foi contabilizado tudo como falta. E pelo regimento interno, tendo 1/3 de falta, ou seja, não tendo 2/3 de presença, o deputado ou o senador obrigatoriamente será cassado. É cassado e vai ocorrer isso com ele. Uma vez que o Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar parece não ter ética nem tampouco decoro, porque poderia ter cassado ele e não o fizeram. Decidiram arquivar. Mas por falta, não tem como arquivar. Não, Andréia? Não tem como arquivar. E obrigatoriamente ele será cassado por falta. Isso diz muita coisa, né? Isso fala muito sobre a Câmara de Deputados Federais, que hoje, para mim, hoje, grande parte da Câmara de Deputados Federais é inimiga do povo. Não tenho o que dizer. Esse fato do Eduardo Bolsonaro prova isso, não é? Porque independentemente de sigla partidária, de ideologia política, tem parâmetros de ética e da moralidade que não podem ser ultrapassados, inobservados, desrespeitados. E o que Eduardo Bolsonaro fez e está fazendo, notadamente atacando a nossa soberania, a nossa jurisdição, é inadmissível. E quando a Câmara de Deputados Federais decide não cassá-lo, ela entrega a si mesmo. E para mim, grande parte dos deputados federais hoje se colocam como inimigos do povo. Coloca aí, deputados federais inimigos do povo, salvo alguns ali, na verdade. 100 e pouco, quase 150, realmente tentam lutar pelo respeito à nossa soberania, mas uma parte ali é uma vergonha. Outro exemplo, por que não caçaram Carla Zambelli até agora? Carla Zambelli já foi condenada em 2 processos criminais perante o Supremo Tribunal Federal por invasão do Conselho Nacional de Justiça junto com um hacker, dentro do contexto da balbúrdia da tentativa de golpe de 2022. Foi condenada a 2 anos de cadeia, a cassação do mandato que precisa do juízo valorativo da Câmara de Deputados Federais, a uma multa de indenização por danos morais coletivos de R$2 milhões. Foi condenada também por sair com a pistola em punho em via pública atrás de um jornalista negro, às vésperas do pleito eleitoral do segundo turno de 2022 à presidência da República. Foi condenada também a quase 6 anos de cadeia. A situação dela é tão caótica que ela fugiu para a Itália e chegou na Itália. A Itália colocou ela na cadeia. E a Câmara de Deputados Federais, até hoje, não cassou Carla Zambelli. Dia 27 agora, ela vai participar de uma nova audiência. E eu disse isso para vocês desde o início e vou repetir. Carla Zambelli não vai sair da cadeia lá na Itália. E ela será extraditada. Vão pegar ela e a bota da Itália vai dar um chute na bunda dela e jogar ela aqui no Brasil e falar: toma, essa mala bandida, criminosa é de vocês, nós não queremos aqui. E vai entregar ela para a Polícia Federal aqui no Brasil. E dia 27 vai ter uma nova audiência, onde será analisado exatamente pelo Tribunal de Apelação a questão da extradição. E ela será extraditada. E a Câmara de Deputados Federais até hoje não cassou Carla Zambelli. Que vergonha. E para piorar toda a situação, teve a PEC da bandidagem, da blindagem, que a Câmara de Deputados Federais aprovou, defendendo o bandido. Tão ruim o projeto, que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição da bandidagem, que na CCJ do Senado, ela foi derrubada. A PEC da bandidagem. O Senado, na CCJ, por unanimidade, derrubou a PEC da bandidagem, que foi aprovada pela Câmara de Deputados Federais. Não bastasse isso, agora tem o PL
anti-investigação. O PL antifacção do governo Lula foi transformado pelo relatório do DERIT, que tem por detrás dele Hugo Mota, presidente da Câmara, e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, transformou o PL antifacção criminosa em anti-investigação. Uma vergonha. E se conto eu conto. A partir desse histórico da Câmara de Deputados Federais, eu olhando nos seus olhos, eu vou dizer para você, a Câmara de Deputados Federais, inimiga do povo, vai aprovar o PL anti-investigação. Atacando a Polícia Federal, tirando poder e dinheiro da Polícia Federal e protegendo faccionados e organizações criminosas. Vai aprovar! E se brincar, vai ser amanhã. Andréia? Minha avó sempre me dizia, minha filha, não se iluda. Cada um dá o que tem. Não adianta você ficar esperando dos outros aquilo que eles não têm para dar. A Câmara de Deputados Federais não tem ética, não tem decoro, não tem moralidade para dar, a sua maioria, é claro. Não tem. O que ela tá tendo para dar, Andréia? O que ela já deu o mês passado? Blindagem para bandido. Tanto que aprovou a PEC da bandidagem e agora vai aprovar, alterando o projeto do governo de combate às facções em um projeto anti-investigação, tirando poder da Polícia Federal. Tanto que Hugo Mota já falou que vai colocar amanhã, terça-feira, novamente, para análise no plenário. Escute o que eu tô te falando. Se brincar, será aprovado amanhã esse PL. Lá no plenário da Câmara de Deputados Federais, do mesmo jeito que foi aprovada a PEC da blindagem da bandidagem, a toque de caixa, sem deixar ter debate e discussões. E será aprovada. Andréia, mas por quê? Bom, eles fizeram 4 relatórios. O primeiro relatório dizia que a Polícia Federal não podia investigar. Oi, Andréia? Dizia que a Polícia Federal não podia investigar. Para a polícia investigar, tinha que ter o pedido, a solicitação do governador. Olha que absurdo. Aí, como pegou muito mal, a gente foi para as redes sociais e colocou aí, ó, PEC da bandidagem não, PL anti-investigação não. Enquanto eu estiver falando, você vai colocando. Você vai colocando. Aí, o que eles fizeram? Ficou muito feio, apresentou o segundo relatório. No segundo relatório, eles falou o seguinte, não, a Polícia Federal pode investigar organização criminosa, facções nos estados e tal, só que tem que avisar as autoridades dos estados. O filho da mãe do governador tá sendo investigado pela Polícia Federal, a Polícia Federal vai ter que avisar que ele tá sendo investigado. O assessor do prefeito tal tá sendo investigado, ele vai ter que avisar que tá sendo investigado. Não, gente, me ajuda, né? Aí ficou muito mal, aí tirou. Falou, não, então tá bom, a Polícia Federal pode. Mas aí pegaram e tiraram dinheiro do fundo da Polícia Federal. Tiraram o poder também do Ministério Público de investigar. Porque o Ministério Público, ele tem o poder de investigação autônoma das polícias. Até porque o Ministério Público é quem faz o controle externo das atividades policiais. E se tira o poder do Ministério Público de investigar, quem que vai investigar os policiais bandidos? Porque a gente sabe, em todo lugar, tem gente que é boa, profissional, e tem gente que é bandida. Quem que vai investigar? Se o Ministério Público não tem mais o poder de investigação. Aí tiraram do Ministério Público, no quarto. Aí tá esse entreveiro. Aí, pra piorar, no quarto ainda, Lula colocou lá um novo tipo penal. O que é isso? Um novo crime.
Porque no Brasil tem o seguinte: participar de organização criminosa, pena, reclusão de 3 a 8 anos. Organização criminosa. Agora, o projeto original de Lula coloca fazer parte de facção criminosa, pena de 5 a 10 anos. E se você for um dos líderes, dobra a pena, de 10 a 20 anos. Facção criminosa, que é um grupo mais organizado, interestadual, internacional, e tal e coisa. Aí o que o Derite foi lá e derrubou? Disse que não é esse o crime, não. O crime é domínio, como é que é? Domínio social estruturado. O nome do crime. Pelo amor de Deus, gente. O juiz vai olhar assim e vai falar: que patavina que é essa aqui? Que picaretagem? Que é isso aqui? Domínio social estruturante? Que é isso, gente? Aí o advogado do bandido vai falar assim: excelência, isso aí pode ser muita coisa. Bom, se isso pode ser muita coisa, crime não é. Porque crime, gente, tem que ter uma descrição objetiva, direta. Homicídio, tá escrito assim, ó, no homicídio: matar alguém, pena, pá. Roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante violência ou ameaça, pena. Tem que estar escrito claro. Aí o Derrite colocou lá: participar de facção criminosa é participar do domínio social estruturante. Isso está parecendo tese de doutorado da área de sociologia. Tipo assim, abrindo nulidades e brechas para esses caras que têm dinheiro para pagar advogado a rodo nunca ser preso. Ah, mas ele aumentou as penas, Andréia. Para quem? Só para quem entra no sistema penitenciário. Essa elite aí, com esse monte de brechas e de nulidades que, pô, com certeza gerarão lá no judiciário, eles não vão entrar no sistema penitenciário. Quem vai entrar é o preto e o pobre, criminalizando a pobreza. É isso que vai acontecer. E amanhã o Hugo Mota vai colocar de novo. E disseram que muito possivelmente eles vão apresentar a 5ª versão. Você conta, eu conto. Para passar mel no bigode das pessoas e blindar os grandes bandidos e chefões. Talvez porque a Polícia Federal esteja na cola. A princípio 84 e agora passou para 92. O quê? Parlamentares que desviaram bilhões de dinheiro de emendas parlamentares. Será que é isso? Eu que te pergunto. Hugo Mota pode estar por detrás disso, porque Hugo Mota aceitou. O Derite, secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas deu a licença para ele apareceu na Câmara de Deputados Federais do dia para a noite e o Hugo Mota foi lá e escolheu ele como relator. Sendo que tinha um monte de deputado lá trabalhando firme ali e ele simplesmente escolheu o secretário de Segurança Pública do Tarcísio, que liberou ele para ir lá fazer o relatório. 1 relatório, 2 relatórios, 3 relatórios, 4 relatório, hoje deve apresentar o 5º relatório. Que muito possivelmente deve ser votado a toque de caixa hoje. Sem oportunizar debates, audiências e até mesmo discussões em comissões. Direto para o plenário. Sabe o que isso me parece? Vou te dar a minha percepção. Que estão pagando conta. Que estão devendo. É o que parece. Eu não sei se é isso, mas o que parece é que estão devendo para facções. Aí estão pagando agora com esse projeto, protegendo facções e atacando principalmente a Polícia Federal. Só que sabe qual que é a notícia boa? Que isso mostra o que tem lá dentro da Câmara de Deputados Federais. E não tem nada melhor do que a verdade e do que máscaras caindo. E por outro lado, o Senado Federal, notadamente a CCJ, que tem como presidente o senador Otto Alencar, já disse que se
tirarem poder da Polícia Federal, se tiver desse jeito, vai chegar lá e vai morrer na CCJ, do mesmo jeito que o PL da anti-investigação vai morrer do mesmo jeito que a PEC da blindagem da bandidagem. A CCJ do Senado Federal vai derrubar. Só que tem um porém. Cara, o projeto é bom. O projeto vindo do governo federal é um projeto bom e necessário. Inclusive, várias situações que foram estruturadas em 6 meses por estudo do Ministério da Justiça, com profissionais da área, que entendem da área, copiou, inclusive, algumas situações da legislação americana de combate ao crime organizado. Então, o projeto é bom. Tinha que ser aprovado. Sabe o que me parece às vezes? E eu tenho que te comentar isso também, tenho que te dar essa abertura. É tão absurda essas situações colocadas pelo Derite, pelo Mota e pelo Tarcísio e pela galera bolsonarista que está apoiando. É tão absurda essas situações que me parece que é para matar o projeto de Lula. Não é nem para ser aprovado. Pega o código. Porque eles sabem do que isso que eu estou explicando para vocês. Eles sabem. Eles têm assessoria jurídica, eles têm assessoria em várias áreas. Aí fica me parecendo que eles colocam essa situação tão absurda, que a Câmara de Deputados Federais, inimiga do povo, é capaz de aprovar, e eles sabem que no Senado, o Senado vai derrubar. E era isso que eles queriam. Era derrubar o projeto antifacção criminosa do governo Lula, que é bom. É isso que eles querem. É derrubar o projeto. Porque assim, olha como é uma sinuca de bico. Porque o Senado poderia derrubar esses absurdos defendendo bandidos e organizações criminosas e facções. Poderia, André? Poderia. Poderia mudar lá e derrubar. Só que se houver mudança no projeto, obrigatoriamente, se houver mudança no Senado, obrigatoriamente o projeto tem que voltar para a Câmara novamente. Aí a Câmara novamente vai fazer tudo o que ela está fazendo agora, colocando os jabutis, os jacarés, os crocodilos, tudo lá de novo. E vai ser o mesmo imbróglio. Por isso que eu digo para vocês, a minha impressão, ao fim e ao cabo, é que eles querem matar e que não seja aprovado o PL antifacção. Aí eles apresentam essas situações absurdas que são aprovadas na Câmara de Deputados Federais, que é inimiga do povo, mas que no Senado eles vão jogar na lata do lixo. Só que quando eles jogam na lata do lixo, vai todo o PL. Não se aproveita nada. Porque se eles alterar, vai ter que voltar para a Câmara de Deputados Federais. Então essa talvez seja uma estratégia do absurdo, exatamente para matar todo o projeto, continuando do jeito que está, beneficiando facções criminosas. E quem está fazendo isso? Deputados e deputadas federais. E que, se for aprovado, assim como eu mostrei na PEC da blindagem e na PEC da bandidagem, eu vou mostrar para vocês também quem votou a favor. E eu vou dizer, não tem como votar a favor com esse relatório do Derite. Não tem como. É um ataque, principalmente à Polícia Federal e ao Ministério Público também, consequentemente ao próprio Judiciário, em que eles estão, na verdade, blindando os cachorrão, os bandidão, grandão. Será que é porque muitos estão lá dentro? Eu que te pergunto. Boa! Já curtiu a live? Curte a live, gente! Curte a live, por favor. Por favor, não me deixe falando sozinho. Taca no like e bota! PL anti-investigação. Não. Bolsonaro na papuda.